Como fazer 10 mil reais por mês de renda passiva. Esse será o tema principal do nosso vídeo de hoje. Mas antes, se você não for inscrito no canal, já se inscreve, deixa o like se você gostar do vídeo. No final, você avalia se gosta ou não do vídeo, se fez sentido para você. E, inclusive, a gente vai passar alguns insights aqui que você pode estar utilizando até na sua carteira. Você não precisa ter rios de dinheiro para fazer 10 mil reais por mês se você utilizar estruturas com opções de ações na sua carteira. É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Fica comigo até o final. Aqui é o seguinte, geralmente quando a gente pensa em fazer um valor por mês, o pessoal pensa lá em fundos de investimentos imobiliários, pensa ali em ações de dividendos. Alguns até pensam ali em opções, mas trabalhando aquela ideia do lançamento coberto, né? Uma venda coberta de call. Inclusive alguns influencers vêm com aquela ideia de que é risco zero, eu aumentei os dividendos da minha carteira, aquele bando de presepada lá. Quando na verdade as coisas não são bem assim não, tá? Quando você abre uma operação com opções, você está abrindo mão de algo para ganhar outra coisa. Você troca um ganho por uma obrigação se for uma geração, se for uma operação de renda. Você sempre vai estar abrindo mão de alguma coisa. E aqui o que eu penso é o seguinte, se eu entro na renda variável é porque eu quero ganhar mais do que na renda fixa. Isso é óbvio, porque senão eu ficaria na renda fixa. Todo tipo de investimento a gente deveria analisar duas coisas. A taxa livre de risco, que é a Selic, que hoje te paga 1% ao mês, e um prêmio pelo risco. Se eu quiser ganhar mais do que a Selic, eu vou estar incorrendo em algum tipo de risco. E esse risco vai me trazer um prêmio. Esse prêmio ele pode vir das opções. Se você quiser uma renda previsível, vamos pensar aqui em 10 mil reais por mês. Se você pensasse no seu dinheiro na poupança, você teria que ter aproximadamente ali 1,5 milhão investido em poupança para conseguir esses 10 mil reais. Se você tivesse hoje na Selic, hoje, tá? Você precisa de 1 milhão de reais investido para conseguir esses 10 mil reais por mês. Só que eu poderia criar um modelo em que eu não precisasse ter tanto dinheiro. Se eu pensasse em ter 500 mil reais e conseguir 10 mil por mês, eu precisaria ter 2% ao mês. Se eu já tenho 1%, que é a Selic, eu só precisaria conseguir mais 1% agora, para eu conseguir os 2%, que daria 10 mil reais em cima do montante de 500 mil reais. Será que é fácil conseguir 1% ao mês com opções? Eu lhe diria que é relativamente tranquilo conseguir. Na verdade, você pode conseguir até mais do que isso com um nível de proteção muito alto. Uma proteção muito alta, né? De que forma? É fazer um lançamento coberto com ações na carteira? Isso não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Porque você vai estar exposto à ação, essa ação ela vai ficar oscilando, essa oscilação vai influenciar no que você vai estar ganhando na carteira como um todo. Ah não, Jean, mas a quantidade de ações é o que importa. Quando eu penso em investimento, eu não penso só na geração de renda, eu penso no crescimento do patrimônio também. Se for para ficar na renda variável, para limitar o meu ganho, é um negócio meio que ilógico, né? Eu poderia ficar só na renda fixa, ganho aquele 1% ali, monto uma estrutura com opções. Essa estrutura com as opções aqui vai me trazer um outro percentual que somado da renda fixa eu chego facilmente nesses 2%, com consistência. Por que eu falo isso? A nossa média aqui do escritório está em 2,5% ao mês, 2,5% nos últimos 3 anos. E isso não é um negócio absurdo de outro mundo. Estamos falando aqui de momentos de crise, passamos por um momento de várias turbulências e ainda assim conseguimos manter a consistência. Qual o tipo de estratégia para isso? É uma estratégia que você adequa a sua carteira de investimento às estruturas que você vai montar e a cada nova estrutura você vai fazer a mesma análise de novo. Nós aqui utilizamos 37 critérios para definir qual é o ativo objeto ideal para a estratégia e o cenário. Se o momento de hoje eu vou montar uma estrutura, eu tenho que verificar como é que está o cenário hoje e a projeção desse cenário até o vencimento da operação. Essa operação não pode ter um prazo muito longo, porque quanto maior o prazo, maior a incerteza e menor é a previsibilidade. E também não pode ter um prazo muito curto, caso o prêmio da opção esteja muito pequeno, porque a composição do prêmio é valor intrínseco mais valor extrínseco. O valor extrínseco está relacionado com o θ, né? A passagem do tempo da opção. Quanto mais próximo do vencimento, maior é o θ e menor vai ser o valor do prêmio, porque menor vai ser o valor extrínseco dessa opção. Então, uma carteira bem elaborada para te dar esses 10 mil, que você tem ali 500 mil investido, não é algo tão desafiador assim, tão absurdo. O que é desafiador nesse momento? O desafiador aqui é você conseguir controlar o seu emocional, porque o seu emocional ele vai tender a te derrubar o tempo todo, porque você vai querer fazer mais operações, você vai querer diminuir a sua proteção para ganhar um valor a mais. Então você não quer ganhar 2%, você quer ganhar 3, 4, 5, 6, 10, 20, 50, você quer ganhar 1000%.
no menor tempo possível. E é aí onde entram os problemas. Então você consegue ganhar 2% todos os meses ali, 3% todos os meses bonitinho ali, é possível. Mas em quanto tempo você vai conseguir manter a consistência dos estudos, das análises, das avaliações, do seu psicológico fazendo você querer ganhar mais, de quando você tá sozinho, do nada, você começa a pensar, mas pô, se fosse 10%, se fosse 15%, se fosse 20%, e começa a fazer planos mirabolantes. Aí entra o viés da autoconfiança, o viés ali da superconfiança, né, overconfidence. Você tende a querer acreditar que as coisas irão acontecer naquela forma que você está imaginando. E o que a gente mais sabe, né, o que mais percebe é que o futuro ele é muito incerto. Então, do nada, assim, acontece algum evento, nada a ver, e vai tudo contra. Todas as vezes que você depender da sorte nas suas operações, você vai perder dinheiro. Todas as vezes que você depender da sorte. Eu não vou dizer todas não, porque todas é muito pesado, né? Às vezes você vai ter uma sortezinha ali e tal. Mas se você depender da sorte, ela vai vir contra você. Não dependa da sorte. Se você quiser ganhar dinheiro, analise as probabilidades. Nós não entramos aqui no escritório em operações que tenham pelo menos 90% de assertividade ou 90% de probabilidade de dar certo. E isso você calcula com bases matemáticas. Se você quiser avaliar o risco de um ativo ou o quanto ele pode oscilar para um lado ou para o outro, basta você verificar o desvio padrão desse ativo. O que é o desvio padrão? É a variação que pode dar aquele ativo em função da média histórica dele. Então, com base em cálculos estatísticos, se você calcular 3 desvios padrões em relação à média, você tem 99% de assertividade. 2 desvios padrões, 95% de assertividade. 1 desvio padrão, você tem 67% de assertividade. Isso é matemática, isso é estatística. Só que quanto maior for o desvio padrão que você considera nessas medidas, mais distante está o strike daquele ponto central ali que é a média do valor ali do que é o spot, né, do ativo objeto que está operando. Então você pode calcular? Pode. Você vai ter o domínio 100% de tudo? Impossível, ninguém tem o domínio. Mas se você tiver 90% ou mais de probabilidade de assertividade, é muito claro de que você vai acertar muito mais do que errar. E todas as vezes que você acertar ali, são muitas vezes mais do que a quantidade que você vai errar, aquela vez que errou ali, vai valer a pena. Então você tem que estar sempre analisando o custo-benefício de cada estratégia. E aqui para mim vale muito mais a pena do que você ficar comprando mundos de fundos na sua carteira. E toda vez que há uma crise, esses fundos caem igualzinho uma ação. Quando vem a euforia, esses fundos começam a subir parecendo subir de escada. Desce de elevador, sobe de escada. Desce de elevador, sobe de escada. Aí quando você vai contabilizar os dividendos recebidos, é sempre aquele lixo, né? Aquele valor pequenininho. Aí a outra pessoa chega lá agora, olha que maravilha, o dividend yield do fundo tá pagando 1,7% ao mês. Mal sabe ele que tá pagando 1,7% porque o valor do fundo caiu demais. Então, como ele é uma relação do preço em relação ali, o que está pagando, o dividend yield é o preço em relação ao que está pagando o dividend yield, né? O dividendo dividido pelo preço. Então, quanto menor for o preço dele, maior é o dividend yield. Então, é uma relação inversamente proporcional. Dividendos dividido pelo preço. Se o preço cai, o dividend yield sobe. Aí, várias pessoas entram nesses fundos de investimento, né, fundos imobiliários, pensando no valor do dividend yield, só que esquece que teve algum fator ali que impulsionou aquele preço para baixo e que ele pode continuar caindo ainda mais. Ah não, mas o PL está muito baixo, não sei o que, o PVP tá 0,6, eu estou comprando com 40% de deságio. Às vezes tem um monte de investimento ali subindo pra caramba no momento muito propício e a pessoa vê lá o PVP lá de 0,6, 60%, com 40% de deságio, mas fica travado naquele negócio lá. Aí vê tudo subindo e ele lá travado. Aí cai às vezes até mais, né? Porque uma queda tão forte quanto essa pode ser uma influência de fatores intrínsecos daquele fundo que a pessoa nem sequer fez um estudo com relação ali, o que motivou aquela queda de fato. Então eu acho que muitas coisas que a gente vê na carteira do pessoal, e tudo que eu falo aqui, gente, é com relação a realmente estudos que eu faço de carteiras de clientes, né? Já analisei assim centenas de carteiras de fundos imobiliários e eu nunca vi uma carteira que eu vi assim, pô, essa aqui é maravilhosa. Nunca vi. Será que todo mundo é leigo? Todo mundo tá fazendo coisa errada? Não é possível. Então, assim, toda vez que você pensar em um investimento, você tem que pensar sob a ótica do custo de oportunidade. Se eu tô escolhendo o investimento A em detrimento do B e o B sobe, eu não tô só, e esse aqui fica parado, eu tô perdendo o que eu deixei de ganhar porque o outro tá subindo. Então, assim, tudo que você for pensar em fazer, olhe o que existe no mercado. Deixa de paixão, né? Paixão geralmente é o que faz com que a pessoa fique travada. Mas eu amo essa empresa, eu amo esse fundo, esse o quê? Meu objetivo é chegar aqui a 1 milhão de cotas do fundo A. Aí essa 1 milhão de cotas tá dissolvendo.
Tem gente que tem paixão assim por empresa como Oi, empresa como Azul, e fica travado lá, né? Fica travado, perde o dinheiro todo, vende carro, vende casa, vende tudo, vende a família e coloca o dinheiro em porcaria. Ele vai perdendo o dinheiro todo da família, depois fica em depressão e não sabe por que foi. Porque eu tava ouvindo malucos na internet dizendo que aquele investimento era a melhor coisa. Você nem sabe se a pessoa tem conflito ou não de interesse. Então muito cuidado com o que se ouve na internet. É possível ganhar? Voltar aqui para a pergunta central, né, do vídeo. 10 mil reais aí com 500 mil reais investido, é possível. Busque apenas a consistência, porque é ela que vai fazer você chegar no seu destino. Se gostou do conteúdo, deixa o seu likezinho. A gente vai estar postando outros vídeos ao longo da semana e queremos construir essa comunidade aqui em que a gente constrói um conhecimento que seja livre de vieses, livre de conflito de interesse, que eu acho que isso é muito raro na internet, né? Coloca aqui nos comentários como é que você investe, se você gosta de fundos imobiliários, o que você acha desses investimentos mais tradicionais que são muito divulgados na internet. E aí a gente vai respondendo ao longo do tempo. Um abraço para você, tudo de bom, até o próximo.